Olá, bom dia Maringá, bom dia Espírito Santo, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aí esse programa maravilhoso, diretamente para sua casa, para o seu dia a dia, trazendo notícia, falando de Deus, porque a gente não consegue. Aqui nessa bancada sempre vem pastor, missionário, né? E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que eu quero dar as boas-vindas, a nossa Coronel Odilene, que é a secretária do PROCON daqui de Maringá. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Bom dia a todos. Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja algo especial. Gente, e temos muitas novidades aí, né, sobre o trabalho do PROCON, sobre informações, dicas para vocês saberem comprar melhor, saberem entender como que funciona o trabalho dessa secretaria, que é tão importante para o nosso município, né? Mas nós vamos começar da forma que agrada a Deus. Exatamente. Essa é a palavra que me veio. A forma que agrada a Deus, com aquela oração da manhã que a nossa secretária vai fazer aqui para vocês, para nos conduzir a este lugar da presença de Deus. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas e de cada um da nossa população na tua presença, Pai. Nós sabemos que nada podemos fazer se não for pela tua vontade, se não for pela sua ajuda, Senhor. Por isso, Deus, pedimos a tua bênção, a tua direção, a direção do teu Espírito para cada um de nós nesse dia, Senhor. Esteja orientando, conduzindo a cada um, orientando os projetos, Pai, os planejamentos. Visita, Senhor amado, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo emocionalmente. Senhor amado, e traga a sua cura. Eu sei que tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Pai. Então toca naqueles que estão emocionalmente doentes, que estão estressados, que estão abalados por alguma tragédia, por algum trauma. Pedimos àqueles que estão nos hospitais, Senhor, que o Senhor os visite, que o Senhor os toque, que o Senhor os coloque de pé, Senhor. Pedimos a Deus para aquelas mães que são mães, principalmente que são mães solo, que têm que sustentar seus filhos, que tu, Senhor amado, as fortaleça, que tu as direcione, que tu abra as portas, Senhor amado, para elas, dê sabedoria, discernimento, para que possam educar teus filhos nos caminhos do Senhor e também nos caminhos da retidão, Senhor. Que não venha perder os seus filhos para as drogas, para o homem violento, para o homem sanguinário, Senhor. Pedimos, Senhor amado, pelo Brasil, Senhor, que tu venhas intervir, Senhor amado, na nossa economia, que tu venha intervir na segurança pública, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor amado, operar no nosso país. Que tu venha trazer à tona, Senhor amado, que tu venha fazer justiça, Senhor amado, contra os corruptos, contra os homens malignos que têm detidos, que estão no poder, Senhor, que têm poder de decisão e que tem, Senhor amado, destruído o nosso país, destruído vidas, destruído pessoas, Pai. Pedimos, Senhor amado, a tua justiça sobre essas pessoas, Pai, sobre os corruptos, sobre o Senhor amado, aqueles que têm praticado mal contra esta nação, aqueles que têm proferido maldição, Senhor, aqueles que têm extorquido a população, que têm extorquido a nossa nação. Faça justiça, Senhor. Abra os nossos olhos para essa eleição, Senhor, para que nós possamos eleger homens e mulheres que sejam de acordo com a tua vontade, que sejam homens, mulheres honestos, íntegros, que estejam de fato preocupados com a nossa nação, preocupados com a população, Senhor, em fazer o bem e não se servir, Senhor amado, da nação. Pedimos, Deus, a tua graça e queremos te agradecer, Senhor, pelo sopro de vida, pelo teto que está sobre as nossas cabeças, pelas vestimentas, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Senhor, muito obrigado pela tua bênção, porque nós cremos também, Senhor, na tua intervenção nas nossas vidas. Nós oramos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que nessa manhã você possa sentir a presença do Espírito Santo. Estava falando há pouco aqui com a Coronel, eu falei assim, acho que eu estou sem domínio próprio. E o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Ele não é um fruto da carne.
Quando nós estamos sem domínio próprio em algumas atitudes, é porque nós estamos deixando a nossa carne prevalecer. E nós precisamos diariamente matar a nossa carne, matar as nossas vontades, para que a vontade de Deus possa prevalecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que a gente volte a ter comunhão dentro do lar, comunhão com as pessoas. Acho que nós estamos num tempo em que eu atendo muitas famílias, eu vou até as casas dessas famílias e aí lá tem muita guerra, tem muita briga, tem muita confusão. E aí um aponta para o outro e fala, mas a culpa é do meu marido, e o marido fala, mas a culpa é da minha mulher, mas a mulher fala, mas a culpa é dos meus filhos. E se cada um olhasse para si e entendesse que o domínio próprio foi embora, foi pelo lixo, que eles estão reativos, que eles estão atacando, que eles estão procurando justiça de forma errada, muitas das brigas e os problemas se cessariam. Então, uma forma de você se aproximar de Deus, se aproximar do Espírito Santo e buscar por esse fruto do Espírito, que é tão bom e é tão doce e é tão perfeito e agradável a Deus, é a oração. Então, que essas palavras aqui da nossa... É pastora? Eu sou pastora também. É pastora, né? Da nossa pastora, possa te conduzir para este lugar. Para este lugar de rendição, de matar a sua carne e fazer com que o Espírito de Deus possa prevalecer sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Então agora, bom dia, Maringá, e bom dia, Espírito Santo, de verdade. Bom dia. Agora você pode começar seu dia. E sempre a gente traz aqui também uma reflexão, né, do Marçal, do nosso missionário dos últimos tempos. Inclusive, temos que mandar uma mensagem para ele, porque ele tá pegando no pé das mulheres, hein? Ô, Marçal, faz umas mensagens aí para os homens também. Você tá pegando no pé da mulherada aqui. Eu não sei se é porque eu tô aqui essa semana, eu sei que eu tô apanhando um pouco aí da Bíblia. Mas tá certo. Vamos ouvir qual é a reflexão aí do nosso missionário dos últimos tempos, Marçal. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui hoje com o coração aberto e a mente aberta para a gente aprender um pouquinho mais da palavra. Porque todos nós oramos, Pai Nosso que está no céu. E o Pai Nosso que está no céu é o nosso Deus único. Olha que Jesus disse, né? Deus Pai é o maior do que eu. Foi Jesus que disse essa palavra. E está lá em João 14, 28. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Nós temos que saber que o Pai, o Deus, é maior que Jesus. Jesus é o Filho unigênito. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O Deus Pai envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, aqui no mundo e veio lá na Virgem Maria. Ele veio para salvar a humanidade, ele não veio para condenar ninguém. Jesus veio para salvar a humanidade. E ele veio, levou todo o nosso pecado na cruz. E ele nos perdoou naquela cruz. Mas ao terceiro dia, depois que ele morre na cruz, Jesus ressuscita e ele está vivo. Ele está vivo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Através de Jesus Cristo, nós podemos ter a volta, porque Jesus diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você quer voltar para a casa do Pai lá no céu, nós temos que entregar o nosso coração e confessar como Senhor e Salvador da nossa vida. Olha que a Bíblia diz, João 1:18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. O único que vê o Pai é o Filho, e quem tem o Filho tem o Pai. A Bíblia diz em João 17:5, quem tem o Filho tem o Pai. Se você tem Jesus Cristo, você tem um relacionamento de poder ouvir a voz de Deus. Irmão, fica em paz, irmão. Abra o seu coração e tenha uma vida de santidade. Que você seja um homem, que seja um testemunho vivo. Porque a palavra de Deus diz em Atos 1:8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Que nós sejamos testemunho verdadeiro de Jesus nesse mundo que nós estamos aqui, porque nossa pátria não é aqui, nossa pátria é voltar para a casa do Pai, lá no céu. Fica em paz, irmão, em nome de Jesus. Fica em paz, irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. E o missionário, o Marçal, eu falo que ele foi plantado lá no centro de Maringá. Ele não tem uma loja. Não tem uma loja que vende ouro. Ele entrega uma riqueza lá muito maior para todo mundo que entra lá, né? Sempre pregando a palavra, sempre acolhendo as pessoas. Faz um trabalho excelente também como empresário, mas como filho de Deus, né? E servo de Deus, ele cuida ali das pessoas que estão naquela região ao redor ali com excelência. Então, você que está me assistindo aí, faz uma visita lá, né, na loja dele, lá, e você vai ver não só ali o empresário, mas também o missionário, que está aqui todos os dias trazendo uma palavra de exortação e edificação para sua casa, para sua família, para sua vida. Antes da gente começar a nossa entrevista, hoje, nosso bate-papo, né? Que foi tão gostoso semana passada, né? Foi muito bom. Aí eu vou chamar uma matéria, porque eu quero que você comente essa matéria, tá? Uhum. Polícia Federal apreende mais de 200 eletrônicos importados em escritório de advocacia em Maringá, gente. A operação da Polícia Federal chamou atenção em Maringá essa semana, porque essa apreensão, ao contrário do que a gente sempre vê, né? Pegando na estrada, pegando em carro escondido, né? Vendedores ambulantes, muitas vezes. Essa operação foi dentro de um escritório de advocacia. Vamos ver como é que foi isso. A ação foi realizada durante uma investigação que apura possíveis irregularidades envolvendo a comercialização e a entrada de produtos importados no país. Durante o cumprimento das diligências, os policiais localizaram mais de 200 aparelhos eletrônicos, entre celulares, tablets, notebooks e outros equipamentos de alto valor comercial. Segundo a Polícia Federal, os produtos apresentavam indícios de importação irregular e não possuíam documentação fiscal compatível que comprovasse a entrada legal no território nacional. Todo o material foi apreendido para análise e perícia. A investigação busca esclarecer a origem dos equipamentos e identificar possíveis responsabilidades administrativas e criminais relacionadas ao caso. Olha, é complicado. Às vezes as pessoas usam, né, seu escritório, o seu título, a sua posição profissional, né, de suposta honestidade para cobertar determinados crimes, né? Isso infelizmente é meio que comum no Brasil, né? Então hoje não dá para acreditar. Claro, nós sabemos que tem inúmeros advogados que são íntegros, que fazem o seu trabalho sério, mas nós sabemos também que
toda profissão tem aqueles que destoam, né, da maioria ou destoa da questão ética, né, e infelizmente nós não sabemos exatamente, mas não tem como estar no escritório de advocacia sem que o dono do escritório, o responsável pelo escritório, saiba que tenha todos esses produtos lá, né? Porque ele entra, sai, ele vai ver esses produtos. Então, a Polícia Federal vai fazer a investigação, ver qual que é o envolvimento dessa pessoa, quem é que traz esses produtos para ele, se é ele mesmo que traz esses produtos, mas todos os indícios é que vem de Paraguai, né? Esses produtos estão vindo do Paraguai e a pessoa está revendendo aqui na região com toda certeza, né? Infelizmente, né, para os bons profissionais, é uma mácula, né, no escritório de advocacia aí, em termos para os advogados. Mas nós sabemos que existem muitos advogados que são muito bons, que são muito sérios, né? E que nós podemos confiar. Nós não podemos generalizar, mas realmente é um problema sério. Eu sou casada com um advogado que nem fura a fila se encontra um amigo. É sério, eu conto assim que eu sou uma pessoa honesta, mas quando eu me casei com ele, eu tive que aumentar o meu nível de honestidade. Tem que se adaptar. Porque senão esse homem ia perder a admiração e respeito por mim, entendeu? Não, mas tem coisas que realmente a gente precisa ter um padrão, né, de conduta. E principalmente, olha, nós somos, no meu caso, né, militar, você é pastora, então tem uma série de coisas que para algumas pessoas são aceitáveis, que para nós, policiais militares, para nós pastores, não é aceitável, ou, no mínimo, não deveria ser aceitável, né? Não poderia. E vem sobre ambiência, o que você está convivendo, o que você está acostumado, né? Então, assim, eu confesso, eu tinha o costume de você encontrava uma amiga numa fila. Ai, amiga, não sei o quê. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo, já puxava ela para pecar também. Verdade. Mas a furar fila também Às vezes na fila da igreja ainda, tá? É uma forma de corrupção, na verdade, né? Às vezes a gente pensa que corrupção é só pegar dinheiro, né? Mas você furar a fila do médico, né? Conseguir alguns favores, tudo isso é corrupção. Só que na mentalidade, na cultura brasileira, as pessoas acham que é normal, né? Aquela história de levar vantagem. Não, eu tenho um amigo lá, eu consigo passar na frente. Isso é corrupção, porque tem gente que está aguardando já, né? Está na fila, que entrou primeiro, que está aguardando. Então, isso é uma forma de desonestidade com as pessoas também. Um dia, o pessoal vendo eu vindo aqui, né? Aí eles falam assim, a Miriam tá trabalhando no Sesumar. Aí eu já recebi uma mensagem assim esses dias. Olha, eu vi que você tá lá no Sesumar, vê se você não consegue pra mim tal coisa mais rápido e tal. Eu falei assim, não consigo não. Você tem que, eu posso te dizer onde é. Você vai lá no bloco tal, você conversa com a secretária e entra na fila de espera. Exatamente. É assim que funciona. Então, existe isso e a gente precisa mudar, né? Então, realmente, quando você fala, né, tem advogados, né, íntegros. Ruins, mas existem os advogados íntegros. Exatamente. Eu tenho um exemplo dentro de casa, né, rigorosíssimo. Só para você ter uma ideia, essa semana eu fui comer num café. E aí, na hora de pagar, eu perdi a comanda. E eu já tinha pedido Uber, sabe aquela loucura? O Uber tá chegando e eu perdi a comanda. Aí eu corri até o caixa e eu falei assim, moça, a minha mesa é tal, a minha comanda era tal. Eu quero pagar, mas eu perdi o negocinho, a comanda. Não sei onde tá e não deu tempo de eu procurar, porque o Uber tá chegando. Aí ela falou, não, tá bom. Ela puxou lá no sistema e eu paguei. E aí, quando eu tava aqui em casa, eu achei a comandinha dentro da minha bolsa. E eu ia jogar fora, eu falei assim, mas isso aqui deve ter custado alguma coisa. Né? Então, a hora que eu voltar lá no café, eu devolvo essa comanda. E deixei a comanda num lugar visível, em cima do micro-ondas. Aí o meu filho viu aquela comanda, o Nelson viu aquela comanda. Eles sabem que às vezes eu esqueço algumas coisas, esqueço chave, esqueço bolsa. Né? Eles eram assim, escuta, mas você pagou, né?
Ele achou que eu tinha pego o comando escondido, o comando roubado e fugido do estabelecimento. Aí eu falei, não, gente, calma, eu paguei, a comanda só tá ali para que seja devolvida, né? Então são pequenas atitudes no nosso dia a dia que demonstram também o nosso caráter e resplandece a Cristo, né? Exatamente. São nas pequenas, começa com as pequenas coisas, né? Tanto é que a Bíblia diz, né? Se você não se você é fiel no pouco, Uhum. sobre o muito será colocado, né? Exatamente. Mas se você não é fiel no pouco, até o que você tem será tirado. Justamente isso. É justamente isso. É muito forte tudo isso daí, né? E, Coronel, eu queria já entrar no assunto ali, né, do Procon. Hoje em dia tá tendo muita compra pela internet, né? Sim. Principalmente a nova geração, tá? Todo mundo hoje em dia tá comprando na internet. A gente tava até conversando, eu também compro algumas coisas na internet. Mas a nova geração, a geração Z, tá demais. E eu vivo ouvindo lá em casa reclamações da minha filha. Não chegou, veio errado, nananã e tal. Esses tipos de compra, esse movimento do comércio está refletindo lá nos atendimentos do Procon também? Tem algumas reclamações, mas elas não costumam ser assim muito grandes, né? Não há um número muito intenso. Agora, o Brasil não tem um controle de qualidade muito bom, né? Principalmente quando você compra as coisas aqui que são entregues pelo comércio brasileiro, há muita troca. Há muita substituição, parece que eles não prestam atenção nos pedidos, não há um controle de qualidade na hora que vão embalar para mandar os produtos, sabe? Eu acho que o Brasil precisava se preocupar um pouco mais com isso. Quando você compra as coisas do exterior, muito difícil vir errado. Mas quando você compra aqui no Brasil, vem muito errado, vem cor errada, vem modelo errado, vem tamanho errado. Então, é muito comum. Só que, normalmente, é possível fazer as trocas, né? Só que você tem aquele trabalho. Você vai fazer a devolução, aí eles vão vão fazer a conferência se de fato é aquilo que você informou, né? Uhum, sim. E aí vão fazer vão creditar na tua conta, né? Então, às vezes eu também compro isso. Mas o que eu percebo é que no Brasil não há a preocupação de satisfação da clientela, do consumidor, de prestar atenção no que a pessoa pediu, o tamanho que ela pediu, modelo, cor, e há muita troca de fato. Então, assim, você tem esse dissabor no Brasil, de você comprar algo de um tamanho, às vezes vem 2, 3 defeitos, né? Ou 3 erros, por exemplo, vem o tamanho errado, vem o modelo errado e vem a cor errada. Consegue essa proeza, né, de fazer isso. Então, tem sim, às vezes quando demora muito, o pessoal vai lá reclamar. Agora, o que a gente tem observado que tem reclamação? Quando é eletrodoméstico e às vezes algum tipo de móvel, aí sim, porque o pessoal demora muito para trocar, não quer trocar, quer convencer a pessoa a ficar com aquilo lá mesmo, né, para não ter o trabalho de fazer a troca. Porque o frete é caro. Isso, o frete é caro, então eles não querem arcar com o frete, porque o erro foi deles. Então tem esse dissabor e as pessoas aí sim vão no Procon. Agora, com relação à roupa, calçados é um pouco mais difícil, mas com relação ao móvel e eletrodoméstico, sim. Eu acho que houve uma cultura bem estabelecida ali de garantia para o consumidor pela internet, pelo que eu vejo, né? Então, ele tem direito de trocar, isso é muito claro, específico. Sim. Se ele não gostar, se ele se arrepender da compra, Sim. é até 7 dias, né? Isso, até 7 dias. Então, há uma cultura muito bem estabelecida. Então, muita coisa, acontece muito erro, porque há um fluxo grande, mas eles conseguem resolver muito isso diretamente com o consumidor entre eles, sem ter um intermediário como o Procon, né? E você acha que essa cultura tem alguma coisa que daria para aprender e aplicar nas lojas físicas, no comércio em geral aqui, por exemplo, no nosso dia a dia, do comércio aqui da cidade? Olha, a satisfação da clientela. Por exemplo, eles conseguem resolver, mas tem um pequeno problema. Eles dão desconto, dependendo da quantitativa de mercadoria que você compra, eles dão desconto na internet. Uhum. Só que quando eles fazem a devolução, eles não fazem exatamente com desconto. Você entendeu? Entendi. Eles acabam devolvendo menos para você do que aquilo que você teria pago. Então, e aí o pessoal vai no Procon para fazer a reclamação. Então, o que poderia ser aplicado em termos
nacionais, por exemplo, nas lojas físicas. Pessoal, divulgar melhor, divulgar preço, divulgar qualidade, porque ali você vai, olha, e você recebe em casa. Talvez até a loja começar a permitir que as pessoas comprem, né, pela internet ali e fazer as entregas em casa. Também, né? Porque às vezes a pessoa não quer ir no centro, ela não acha lugar para estacionar, ela tem pouco tempo. Então, à noite, por exemplo, geralmente a pessoa compra muito à noite, porque ela está em casa, ela consegue ver, então, talvez o comércio local poderia começar a ter, ou no Instagram, né, ou alguma forma que as pessoas pudessem ter acesso o produto que ele vende e poder comprar e ele mandar entregar na casa dele. E como é dentro da cidade, é possível que seja um tempo muito mais rápido para fazer a entrega. Então, é possível você trazer algumas das coisas da internet para loja física, facilitando a vida do consumidor. Eu acredito que isso ia ter uma quantidade maior de venda. Só que uma falha que tem muito grande no Brasil é que eles quase não especificam os tamanhos, as medidas, né? Por exemplo, você vai comprar no exterior, aí ele tem o tamanho da planta do pé, tem a medida certinho, tem a medida de busto, tem a medida de braço, tem... No Brasil, não, as medidas do Brasil quase não tem. Poucas lojas têm essa medida. E isso dificulta para a pessoa comprar. Por exemplo, eu quase não compro, por quê? Porque com certeza você vai comprar, vai ter que devolver, porque não tem as especificações da medida. Então, uma falha grande em termos de Brasil, tanto dos produtos da internet, principalmente quando se trata de roupa e de calçado, não tem as medidas, não tem as especificações corretas. Por exemplo, braço, né? Eu tenho um problema de braço. Não é toda a roupa que cabe aqui no meu braço, né? Fica apertado aqui. Eu tenho um comprimento de braço aí que tem que ser 63 no mínimo, né? Às vezes não faz a especificação. Busto, às vezes tem medida do comprimento, mas não tem a medida do busto. Agora, como é que uma mulher compra uma peça sem medida de busto? Né? Principalmente mulheres que são maiores como eu, né? Que sou uma mulher que tem costas largas e tal, né? Então, você tem que ter medida. Então, há uma falha que não tem a medida, e até nas lojas físicas também, você vai, ele fala assim, ó, você tem GG? Tem, mas eles não sabem o tamanho que é o GG. E no Brasil não tem um padrão de de GG, né? Cada loja, cada confecção confecciona de um tamanho. Então é muito, inclusive os calçados. O 40 no Brasil não é necessariamente 40, né? Porque tem vezes que eu uso 40 e tem vezes que eu tenho que comprar, por exemplo, tênis, tem que comprar 39, porque o tamanho é maior, né, do que o normal. Então você tem que ir na loja experimentar porque não tem tamanho. Então isso dificulta e diminui as compras, eu entendo, porque a pessoa pela internet, à noite ela tem tempo, ela olha, vê a cor, vê o tamanho, aí ela pode adquirir, e é uma forma, talvez, do pessoal aqui das lojas físicas melhorarem a sua própria venda. Nossa, né? Perfeita a sua colocação, é muito isso, né? A gente trazendo pelo lado, assim, vendo, né? Eu, quando frequentava lojas físicas para comprar roupa, para mim era horrível por causa disso. A pessoa traz o tamanho errado, te induz a experimentar o tamanho errado, e ali a gente tem uma experiência ruim em vez de ter uma experiência agradável. O que eu faço hoje para comprar em loja física? Eu tenho uma loja que eu compro há, por exemplo, 3 anos. Eu criei um relacionamento com a dona da loja, com a vendedora da loja. Então, ela já conhece o meu estilo, ela já conhece o meu corpo. Quando ela vai fazer compra, ela já compra pensando em mim, entendeu? Exatamente. Quando eu chego lá e eu falo assim, né? E aí, eu preciso de uma roupa para tal coisa. Ela já traz para mim 2, 3 opções que eu tenho certeza que eu vou experimentar. Vai servir. E vai servir. Então, usar esse diferencial ao seu favor, mas a empresa ter essa expertise, cuidado, né? Mas é muito cliente, eu não tenho essa habilidade, porque eu entendo que a menina lá, ela tem uma habilidade. Coloca no sistema. Anota. Né? Treina. Eu tenho uma empresa aqui de Maringá que eu comprei lingerie e a cada 3 meses, mais ou menos, eles mandam assim pra mim: a sua calcinha favorita, que eu comprei uma vez na vida lá, está em promoção.
Aí, daqui 3 meses, eles... A sua calcinha favorita, que eu comprei uma vez. Ele já manda a foto no tamanho certo. Isso, tá? Exato. Então, eles não mandam a foto pequenininha, eles já mandam a foto no meu tamanho. Aí eles falam assim, tá, chegou mais cores. O seu sutiã, entendeu? Eles sabem. Então, o problema é que as pessoas eu comprei uma vez lá. O problema é que eles não procuram fidelizar o cliente, né? Eu digo isso. Você tem que ter uma lista de clientes, tem que anotar o que ela comprou, o tamanho dela exato. Começa, né? Porque talvez tenha muito cliente, você não vai lembrar, mas se você anotar, você vai conseguir lembrar. E aí, quando você vai fazer a compra, é justamente pensar nesses clientes, né? Principalmente aqueles que são mais assíduos, né? E mandar essas mensagens mesmo. Porque às vezes você não tá nem tá na correria, você nem tá lembrando, mas você fala, nossa, realmente eu preciso disso. Eu preciso lá, vou aproveitar, né? Vou aproveitar a promoção e comprar, acaba comprando mais em conta, coisas de qualidade, é aquilo que você de fato usa. Então, há essa problemática na maioria das lojas, infelizmente, né? Ela não procura fidelizar, conhecer o seu cliente e agradar o cliente, passar informação para ele, porque isso aí é passar informação para ele, né? Falta informação. Transparência no tipo de tecido, do que você está comprando. É 100% algodão? Não é. Não é. É linho. E assim vai. Eu vou chamar uma matéria que chamou atenção ontem, né? Teve uma queda de avião aqui na cidade de Maringá, né, um avião de pequeno porte, que chamou a atenção dos moradores, e as autoridades seguem investigando as circunstâncias desse acidente para esclarecer o que provocou, será, a queda desse avião. Vamos ver essa matéria? O acidente ocorreu em uma área próxima ao município de Marialva e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e órgãos ligados à aviação. Segundo as informações divulgadas até o momento, a aeronave de pequeno porte caiu pouco tempo após o voo, provocando uma grande operação de atendimento e isolamento da área. Equipes especializadas foram acionadas para realizar os trabalhos de resgate, perícia e coleta de informações que possam ajudar a determinar as causas do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, deverá conduzir a investigação técnica para apurar fatores operacionais, mecânicos e ambientais que possam ter contribuído para a ocorrência. As circunstâncias exatas da queda ainda não foram oficialmente confirmadas. As informações que foram apuradas é que tinha um rapaz que estava pilotando, um único passageiro nessa aeronave, tá? E ele foi socorrido, foi encaminhado para atendimento aqui na cidade de Maringá, porque foi o acidente ali na região de Marialva, né? E ele está sob cuidados médicos, não corre risco de vida. Mas o que chama a atenção ali é que, pelo jeito, ele acabou de levantar uma área rural, né? Uhum. Então, provavelmente, aqueles aviões ali, né, de transporte agrícola e tudo mais. Aqui em Maringá, a gente não tem tanto costume de ver isso, mas no Mato Grosso... É comum. Muito comum, tá? Igual São Paulo é comum os ricos ter helicóptero. Uhum. No Mato Grosso, os fazendeiros saem de uma fazenda, vai para outra. É comum no dia a dia deles eles usarem esse tipo de aviação, tá? Então, ali eles vão levantar as circunstâncias, se o piloto era autorizado, se o equipamento estava dentro das normalidades. Então, provavelmente, nos próximos dias a gente vai trazer notícia. Mas o que nos parece, né, Coronel, é que ele fez um pouso forçado, né? Forçado. Tanto é que tem uma área, né, que você vê um pouco antes do avião, que limpou, né, que deve ter sido onde ela tocou o chão e foi até parar. Olha lá, ó. Tá vendo? Exatamente. Tem uma área que limpou. Ele fez uma pista. Isso, ele limpou. De emergência. Ali, né? Sorte dele que não tinha obstáculos, né? Assim, tinha uma opção de pousar, porque senão, dependendo das condições de pouso, poderia explodir o avião, né? Me fez lembrar daquele caso do acidente do Luciano Huck, da Angélica, da família, da família, que pouso forçado. Teve um pouso forçado numa região assim também, de plantação. Plantação, aí é mais tranquilo. Dá uma amortecida no impacto, né? De alguma forma.
Então, E não tem objetos para colidir, né? Como árvores, não tem fios, né? Então ali ele teve, vamos dizer assim, que ele teve sorte. teve muita sorte, Ou né? Deus o abençoou, né? Eu acredito na bênção do Senhor, mas Eu né? imaginar. E recentemente, aí, esse tempo atrás, teve também um. Não foi aqui o acidente, foi em outra região, mas teve o marido de uma conhecida nossa que estava em um voo onde tinha 4 pessoas e o avião caiu e ele foi o único sobrevivente e ele é um maringaense. Inclusive, estou tentando entrar em contato com ele a hora que ele estiver preparado para ele contar esse testemunho. Uhum. Porque a aeronave começou a incendiar. E aí teve um cara corajoso lá na região que se enfiou no meio da aeronave e catou ele e tirou para fora. A hora que tirou ele para fora, a aeronave explodiu. Exato. Morreu todos os outros 3 tripulantes, ele foi o único sobrevivente. E esse cara faz 1 ano que ele casou com a amiga da minha enteada. Então, o casamento foi recente, ela é uma médica que é muito conhecida na cidade. Então, imagina, né? Eu já falei, meu Deus, Deus livrou ela de ficar viúva, assim, com 1 ano de casado. Exato. Então, é uma história que eu quero trazer aqui para vocês, né? Assim que possível, assim que eles se recuperarem. Porque eu imagino como que fica a cabeça de uma pessoa que passa por uma situação dessa, né? Olha, ela pode ter 2 reações, né? Uma ficar traumatizada e a outra ficar muito grata a Deus e valorizar a vida dele. Valorizar o que ele tem, valorizar o que Deus tem dado a ele, ser muito grato, ser alegre, né? Feliz, porque poderia estar morto, não estar usufruindo da companhia da esposa, da família. E Deus deu uma segunda chance, né? Então tem que buscar em Deus qual que é o propósito de Deus para a vida dele, o que Deus quer que ele faça para o reino de Deus, né? E o outro é ficar se lamentando, sofrendo porque quase morreu, né? Então, Verdade. eu fico com a primeira hipótese aí de agradecer a Deus, ser grata por tudo que Deus concedeu. Eu vou chamar já o nosso apoio cultural, tá? Agora, nesse momento. E aí, na volta, a Coronel vai falar aí sobre as festas juninas e os itens de festa junina, que foi feito um levantamento aí no Procon com relação à diferença de preço, tá? Então, vamos para o nosso apoio cultural? Quando a gente escolhe olhar para frente, tudo muda. Muda a velocidade, muda o ritmo, muda o jeito de andar pela cidade. Porque respeito chama respeito. E isso inspira todo mundo, com proteção pra gente e pra quem divide o mesmo caminho. São gestos simples que, quando todo mundo faz, viram identidade. Juntos transformamos o trânsito de Maringá. Porque gentileza no trânsito é coisa nossa. Prefeitura de Maringá, trabalhando por você. Nós estamos aqui na Marçal Joalheiro e você vai ter muitas opções para você dar de presente para quem você ama. Óculos solar da Tommy, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro. Óculos Empório Armani também, de marca, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro. Óculos da Ray-Ban, você vai encontrar também aqui na Marçal, para você dar para sua namorada, para sua esposa, para o maridão. E você também tem relógio. Você tem relógio da Tecnos feminino aqui na loja da Marçal, coisa linda, com preço especial. Relógio da Seiko masculino, modelo top também para você dar para o maridão. Relógio da Mike Corse também você vai ter aqui. E tem várias promoções aqui para você vir aqui, que você vai encontrar com os melhores preços aqui de Maringá. E olha que peça de gargantilha, linda de ouro, modelo portuguesa. E nós estamos com promoção em ouro, em todas as mercadorias em ouro 18. Nós temos também aqui óculos solar, óculos também de grau da Carolina Herrera, muito top mesmo. Aqui tem para todo mundo. Se você quer realmente dar um presentão, você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro, aqui na Rua Santos Dumont, 2507. Você vai ter presente mesmo com preços especiais em joia, relógios e óculos. Marçal Joalheiro, venha e confira. Marçal Joalheiro.
Center é bom demais. Tem preço baixo, variedade e tem muito mais. Moli Center. Moli Center Supermercados, no Shopping Cidade, em Maringá. Faça parte do Moli Clube. Acesse o site molicenter.com.br. Cadastre-se e desfrute dos descontos especiais. Venha fazer suas compras aqui. Moli Center. Bom e barato, do jeito que você gosta. Neste inverno, viva momentos que aquecem o coração. Existe um lugar onde o frio combina com abraço apertado, café quentinho e o encanto da natureza. Na Estância Estrela e Andes, você pode acordar ao lado de quem ama, abrir a janela do chalé e contemplar o nascer do sol em meio à natureza, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo toda a paz de um lugar especial. Seja para casais apaixonados, namorados, famílias ou para quem deseja descansar e viver momentos inesquecíveis neste inverno. Chalés aconchegantes, natureza e tranquilidade. Experiências únicas para aquecer o coração. Viva essa experiência. Estância Estrela e Andes. O seu refúgio perfeito neste inverno. Gente, eu quero falar para vocês da Estância Estrelienses, tá? Melhor lugar para você passar com a sua família, com certeza. Nesse final de semana, com frio ou sem frio, gente, lá é uma experiência incrível, onde você vai ter mais contato com a natureza, fugir da cidade, dessa correria, dessa loucura. E você tem várias formas de você poder aproveitar os seus momentos lá, tá? Você pode ir lá, né, e passar a noite lá, ou seja, alugar um chalé, estar ali com a família, fazer uma fogueira ali nesse inverno, né? E olha aí, esses aí são as cabanas, os chalezinhos, né? Super aconchegante, traz esse modelo rústico, mas ao mesmo tempo tem conforto. E você vai ter muitos animais ali, ter esse contato com a natureza, traz essa sensibilidade, né? Esse contato com o que é natural, com o que é vivo. E é uma experiência única que hoje em dia a gente tem que se desconectar dos problemas da cidade e ir para esses momentos para recarregar as nossas baterias, né? E fora que você traz ali, né, um lugar para você apresentar para os seus filhos aqueles animais que normalmente a gente só vê na televisão, né? E ali você tem essa experiência mais próxima. Uma outra forma de você aproveitar o Estrelienses é você passar o seu dia, né? Então, o day use, né? Ali andar de pedalinho, fazer uma pescaria, aproveitar também a lanchonete do lugar. E também eu recomendo para vocês muito o almoço lá, tá? Eles têm uns combos que ficam super em conta para você ir lá e ter uma experiência mesmo com a tua família. Então, Estrelienses, siga eles na rede social, faça sua reserva, tire as suas dúvidas, eles vão estar sempre dispostos aí a te atender. A outra dica que eu quero falar para vocês, né, é sobre o Moli Center, né? Uma coisa boa para quem vai se hospedar lá na Estrelienses, você pode, os chalés têm cozinha, então você pode fazer a sua compra lá no Moli Center, né, comprar suas frutas preferidas, ali o que você vai querer cozinhar para a família, né? E levar lá para o Estrelienses para poder aproveitar. Então, o Moli Center, você pode ver que tem um grande cuidado ali na escolha dos seus hortifrutis, né? Então, você vai encontrar ali frutas e verduras de verdadeira qualidade. Eu lembro um dia que eu perguntei, ué, por que você não tem morango aqui? Faz um tempo já. Um dia que eu estava procurando morango, ele falou assim, porque não conseguiram nenhum dos fornecedores me trazer algo com qualidade. Então, se não tiver qualidade, eu prefiro não ter esse item. Exato. Então, foi algo muito, assim, forte para mim, porque às vezes a gente vai lá e compra por impulso e quando chega em casa tem aquela decepção. Então, no Moli Center você não tem isso, porque eles têm um filtro, eles têm um método, eles têm um padrão de qualidade em que você vai ter certeza e garantia de que o que você está levando para casa é realmente o melhor que um supermercado pode oferecer para você e para sua família, né? Porque lembre-se, é algo importante, é a nutrição da sua casa. As melhores experiências que eu tenho com a minha família em casa, depois que eu entendi o propósito de mesa,
né? Uhum. É na cozinha. É cozinhando, é compartilhando com os meus filhos as receitas que eu aprendi com a minha avó, e vai passando de geração em geração, e hoje vejo eles fazendo muito melhor que eu. Então, assim, o supermercado, gente, é um lugar que você precisa escolher um lugar de confiança, tá? Não é só questão de preço baixo, apesar que o Molicenter tem os melhores preços que você pode conhecer na cidade. E tem uma variedade muito grande, né? Então, por exemplo, quando eu quero fazer uma noite com queijos lá em casa, eu sei que lá no Molicenter eu vou encontrar, eu não preciso ir em 2, em 3 lugares. Lá você encontra uma variedade de produtos muito forte. Então, fica aí a dica para vocês, né, do Shopping Cidade Maringá aqui. Passei no shopping, já passa no Molicenter, faz a sua compra da família com tranquilidade e segurança. Isso é Molicenter. Agora, voltando aqui para nossa Coronel, a gente está numa época que eu falei assim para ela que a minha perda de domínio próprio está na comida. Eu não consigo resistir a uma canjica. Não consigo resistir a um milho cozido passado na manteiga, assim, ó, derretendo. Um pouquinho de sal, né? Ai, que delícia. De sal. Não consigo. Quentinho. Quentinho. E o Procon fez uma ação nesse sentido para poder defender aí os consumidores, né? Proteger os consumidores aí dos preços altos. E a Coronel vai estar nos explicando agora como é que foi essa operação. Olha, nós fizemos uma pesquisa de 32 itens, né? Em 9 estabelecimentos, que são os maiores, que é o que normalmente nós fazemos também a pesquisa da cesta básica. E nós vimos uma diferença assim, muito gritante da mesma qualidade, do mesmo peso, da mesma quantidade, né, de um local para outro. Por exemplo, nós tivemos aí 202% de diferença no milho para canjica, do milho amarelo, né? Canjica com milho amarelo. Então, ele está custando o preço mínimo R$ 4,99 e o preço máximo R$ 12,99. Então, é 500 gramas, é a mesma marca. É isso né? que eu ia perguntar, é a mesma marca? É a mesma marca. Ali, no caso dos juninos, é a mesma marca. Porque como tem várias marcas, nós fizemos algumas, né? Aquelas que a gente sabe que o pessoal consome mais. Então, a mesma marca, o mesmo peso, a diferença de R$ 4,99 para R$ 12,99, ou seja, 202%. Gengibre, a mesma coisa, que nós usamos muito para fazer o quentão. No nosso caso, né, que nós não usamos o álcool, a gente fala que é crentão, que a gente usa o suco de uva, né, integral. Sim, verdade. Né? Mas o uso do gengibre para fazer o quentão tá 101% de diferença de um mercado para outro mercado, né? Entre o preço, estamos fazendo esse comparativo entre o preço menor e o maior preço que nós encontramos, né? 101%. Se você vai lá para o milho da canjica branca também, tá 87% de diferença. E assim por diante. Então, na maioria dos itens, você encontra a diferença de 40%, 53%, 68%. Então, dê uma olhada na nossa pesquisa, verifique o produto que você quer e compre o mesmo produto, a mesma marca, o mesmo peso por um menor preço. Tá lá, só entrar site do Procon em Maringá, pesquisa, procura lá itens juninos e vê toda a lista onde que está mais barato. Nós fazemos até o comparativo, o menor preço no final, né? Maior preço e a variação em percentual e a variação em real ainda, para você ver qual que está mais barato e aonde que você quer comprar. Claro que você não precisa pegar todos os itens mais baratos, mas eleja ali 2 supermercados que têm a quantidade maior de itens, né, que estão mais em conta, e vai lá e faz a compra que você já vai economizar bastante. Gente, lá na minha casa, vou confessar para vocês, quem ama fazer supermercado é meu marido. E ele é do cara que pesquisa preço, tá? Ele entra em todos os papelzinhos de oferta, e agora eu vou ensinar ele a olhar o Procon. E nós divulgamos também a cesta básica desse mês, né? Tá lá também a cesta básica, dê uma olhada lá também. Então, eu vou ensinar ele agora a pegar a lista do Procon. Do Procon, do Procon, para ver onde é mais barato. E aí ele direciona o que ele vai comprar essa semana, entendeu? Ele compra normalmente o que está em oferta. Ele já fala, e ele ensina o Matheus, né, que é o meu filho. E agora ele tá falando assim, ó, Matheus, você vai passar ali, em tal lugar, você vai comprar isso, isso e isso.
Aí, às vezes, o supermercado lá é uma quadra, né? Uhum. Aí você vai passar nesse daqui, você vai comprar isso, 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 aquilo. Esse tá certo. Se eu fosse comprar, eu já sou daquela que vou direto em um só e quero comprar tudo ali. Não, eu não faço isso, não. Eu verifico também. E verifico também qualidade, né? Uhum. A validade, eu olho toda a validade. A questão do produto também, porque às vezes a validade está lá dentro da normalidade, mas você vira, por exemplo, feijão, já tem aquele monte de carunchinho, né? Você olha o arroz, você já detecta caruncho no arroz. Então eu demoro. A minha filha não gosta de ir ao mercado comigo, porque ela diz que eu demoro. Eu demoro por causa disso, porque eu faço a verificação, né? Da Uhum. qualidade, as Meu marido também embalagens, os demora. produtos. Aí ela diz que eu demoro, ela não gosta de ir comigo no mercado. Então, aí o que eu faço? Como ele é muito melhor do que eu nessa área, Você deixa para ele. Nisso eu não disputo com ele O esse método lugar, dele, o né? método Método dele, de nem compra. perco meu tempo. Não, não, não. Ele é muito melhor que eu nessa área, eu sou boa em outras áreas, né? Eu sou boa em cozinhar, então eu vou cuidar da parte da cozinha e deixo com que ele compre. Eu só vou no mercado mesmo quando realmente ele não está aqui, aí eu preciso fazer esse socorro. Mas isso é importantíssimo, gente. Às vezes você vai fazer uma festa junina na sua casa, com os amigos, precisa comprar esses itens, dá uma pesquisada aí na página do Procon, né? Qual que é a página ali que eles conseguem ter acesso no Instagram? Da prefeitura mesmo, www, né? maringá.gov.br. Você entra, ou então é só procurar lá no Google, né? Procon Maringá. Aí ele já vai permitir que você entre direto, que é mais fácil. Procon Maringá. Ô, Coronel, me fala uma coisa. Você, como uma líder feminina muito forte, né? Trabalhou em lugares onde os homens normalmente prevalecem, né? Sim. A parte do exército, né? E tudo mais. E como é que é em casa com o marido? Bom, em casa, como nós somos cristãos, nós aplicamos a palavra, a Bíblia, né? Então, eu converso, eu argumento, eu falo. Se eu não consigo convencê-lo, porque sabe que o homem nem sempre é fácil de convencer, porque às vezes são teimosos também, né? Aí eu vou pro joelho. Né? Eu vou pro joelho na oração. Então, muita coisa que foi mudado, que o meu marido teve que mudar de ideia, ele mudou na oração. Não foi no meu convencimento, porque às vezes ele não quer me ouvir muito, porque ele diz que eu convenço qualquer um. Ele diz que eu... Então, às vezes ele não quer me ouvir muito, porque, não, eu não quero... Já decidi, então assim. Só que daí eu vou pro joelho, né? Entendi. Eu vou pro joelho e Deus faz ele voltar atrás. Então, todas as coisas que realmente eu achei que era importante para mim ou para família, para nossa família, e que eu não concordava com ele, que ele discordou de mim, tomou decisão diferente, eu fui para o joelho e ele voltou atrás. Então, a gente usa o princípio cristão e a intervenção divina. Só que você tem que pagar o preço, né? Tem que orar. Uau, mas eu convenço muito ele, né? Eu sou muito didática, né? Uhum. E aí eu vou colocando os prós e os contras, né? Para a decisão. Mas assim, eu não brigo por causa disso, né? Então, se eu não consigo convencê-lo, naquele dia eu tento um outro dia. Se não consigo um outro dia, eu vou para o joelho. Né? Vou para o joelho. Né? Então, lá não há imposição. Eu acho assim que tem que haver harmonia, né, para que você consiga as coisas seguir bem. E mesmo na própria polícia, eu sempre tentei explicar os motivos pelos quais eu estava tomando determinada decisão quando me perguntavam, né? E aí, quando eu não queria entender, dizia, olha, a decisão é minha, a responsabilidade é minha, sou eu que respondo, então você vai fazer de acordo com o meu entendimento. Né? Porque quem responde sou eu, não é a pessoa que quer fazer do jeito dela. Então, é muito fácil quem não tem autoridade e responsabilidade palpitar. Né? É verdade. Palpitar, só que não é ele que responde, né? Então lá em casa é o princípio bíblico. Diálogo, se o diálogo não funcionar, joelho no chão, oração. Eu aprendi uma chave essa semana que eu gostei, o pessoal da João Adib, da CIMED, estava falando, como que ele lida com a sociedade, né? E querendo ou não, o casamento ele é uma sociedade. Sim, né? é sociedade. E aí ele falou que na empresa dele, o sócio é ele e a irmã dele. Então poderia dar 1 milhão de conflitos, né? Sim. Tipo assim, eu quero isso, eu corro lá pro meu pai, porque eles têm o pai que foi o fundador da história, né?
E aí ele falou assim que eles têm um acordo, que o não sempre prevalece. Uhum. Então, se um dos dois é não, Prevalece ou não? prevalece o não. Até que os dois sejam sim. Sim. Então, eu achei isso fantástico, até pra gente aplicar no casamento. Então, as suas palavras demonstram, né, esse entendimento que você tem. Tipo, por mais que eu acho que eu tô certa, eu tenho os argumentos certos, eu sei que não sei o quê, mas eu só posso seguir com isso e fazer isso acontecer se eu tiver o sim dele. Dele, exatamente. Senão dá conflito. Aí Senão- eu vou pro joelho e Deus interfere. Exato. Quando Deus entende que é importante interferir, né? Que realmente eu estou certa. Aham. Senão, Deus já muda nosso coração, já tira Isso. a nossa mente daquilo, Isso. né? Já E essa sempre é a minha oração. Ó, se ele tá certo, então que o Senhor me mostre que ele tá certo, né? E se eu estou certa, que o Senhor mostre para ele que eu estou certa. Então tem sido essa a minha oração. Eu vou pedir pro Lucas aqui que eu vou pular, porque a gente tá chegando no final, é sempre um bate-papo tão gostoso, né? Vou pular para essa matéria do Ricardo Barros, tá? Que articula em Brasília projeto para viabilizar o Autódromo Internacional de Maringá. Então é um projeto que pode transformar Maringá em referência nacional no automobilismo e tá ganhando força em Brasília. Vamos conferir essa matéria? A proposta prevê a implantação de um complexo voltado aos esportes automotivos e a realização de grandes eventos, com potencial para impulsionar o turismo, atrair investimentos e gerar empregos na região. Segundo Ricardo Barros, as articulações buscam garantir recursos estaduais e federais para viabilizar a obra. O projeto está sendo desenvolvido pelo Núcleo Setorial de Automobilismo da ASIM, e deverá ser implantado em uma área de aproximadamente 53 alqueires, localizada entre Maringá e Paysandu, atrás do complexo penitenciário. A ideia é que o empreendimento seja construído com recursos públicos e administrado pela iniciativa privada, por meio de concessão ou parceria público-privada. O projeto também prevê estudos técnicos, econômicos e ambientais, e conta com a possibilidade de participação do escritório do renomado arquiteto alemão Hermann Tilke, responsável por circuitos internacionais de automobilismo. Vou pedir ajuda aqui para nossa coronel, que ela comentou aqui, né, que ela teve uma época que ela fez um estudo sobre isso, né? Na verdade, não chegou a ser um estudo, mas quando eu fui candidata a prefeita de Maringá, teve um grupo que me pediu o autódromo. Aí eu disse para eles, olha, eu não tenho como prometer isso para vocês agora, mas o que eu me comprometo é assim, se eu for eleita, aí nós vamos estudar a respeito disso, né? Onde ser, qual que é o custo, como é que funcionaria isso, né? Então, 2020 eu já havia pedido para o autódromo em Maringá. E, de fato, é algo extremamente importante, porque atrai turistas, né? Atrai competidores, você atrai pessoas para assistir, e não é só isso, daí gasta lanchonete, hotel, fazem compras em Maringá. Maringá sempre tem coisas diferentes, então quem vem de fora quer fazer as compras, principalmente mulheres, né? Quer fazer verdade. compra, roupa diferente, sapatos diferentes, bolsas diferentes. Então, movimenta toda a economia, né? Aí vai ter mecânicos, vai ter uma série de coisas que você vai precisar ter instalado aqui no todo ao redor desse autódromo. Então, é algo que movimenta a economia da cidade, agrega valor, agrega recursos, e lembrando que com essa situação de mudança da legislação tributária, hoje o tributo fica onde é consumido o produto, né? Onde as coisas são consumidas. Então, de fato, é algo importante para a cidade. Parece que não, mas sabemos que vai ser um pouco demorado até ser construído, instalado, mas ele vai movimentar toda a economia da cidade, todos os setores serão A beneficiados. gente teve um exemplo aí do que aconteceu com os dinossauros, né? Que invadiram ali o Parque do Ingá. Exato. Trouxe mais de 60 mil pessoas. Então, assim, imagina uma pista dessa, Uma né? pista dessa vai trazer muita Então, movimentação. gente, chegamos ao final. Quero agradecer muito a tua presença. Foi uma honra, né, estar aqui dividindo essa bancada com você. E fiquem com Deus. Me ajuda no tchau. Vamos dos lá. meus- Tchau! Tchau!
Programa Bom Dia Maringá.